Bom dia! Estamos de volta com as nossas devocionais matinais Aviva no Senhor. Hoje eu quero falar sobre uma palavra muito importante, um conceito sobre avivamento, que é a palavra vivificar. Esta palavra significa trazer vida ou dar vida a algo que estava morto ou sem vida. No contexto espiritual, vivificar refere-se ao processo de renovar, de revitalizar a fé e a vida espiritual de uma pessoa ou de uma comunidade. Como nós já vimos, o avivamento, ele é um movimento em que ocorre uma renovação espiritual profunda e intensa, quando a presença e o poder de Deus são experimentados de maneira especial em nossa vida, nos levando à confissão de pecados, ao arrependimento, a um desejo renovado de seguir a Deus e viver conforme os seus ensinamentos. Em essência, o avivamento é o ato de vivificação em larga escala, onde muitas pessoas experimentam essa renovação espiritual ao mesmo tempo. É como se o Espírito Santo soprasse nova vida em corações que já estavam espiritualmente adormecidos, despertando então um desejo fervoroso por Deus e por uma vida de santidade. Esses dois conceitos, eles estão muito conectados, pois o avivamento não pode acontecer sem a vivificação individual e coletiva. É isso que nós estamos buscando. E eu gosto de lembrar de um homem chamado Davi. Davi foi um homem que orava constantemente para que Deus vivificasse o seu coração, que Deus trouxesse vida a seu coração. Davi, ele pedia constantemente essa vivificação. Ele é um autor de muitos salmos, como você sabe, e ele sempre estava orando, pedindo a Deus essa vivificação em sua vida. Esse pedido sempre refletia a sua profunda necessidade de renovação espiritual e de estar constantemente em comunhão com Deus. Essa deve ser também a nossa oração diária, nosso clamor, nosso pedido. Fazer como Davi. Davi, ele fazia esse pedido constantemente. Isso revelava algo importante sobre o seu coração. A dependência de Deus. Davi reconhecia a sua total dependência de Deus. Ele entendia que só Deus poderia renovar e revitalizar o seu espírito, especialmente em momentos de dificuldades e desespero, quando ele parecia que ia morrer por causa da dor, do sofrimento, por causa do inimigo, por causa do seu próprio coração pecaminoso. O arrependimento e a confissão, em muitas ocasiões, fizeram parte desse pedido de Davi por um avivamento, de uma vivificação espiritual para a sua vida. Nós temos também o pedido por uma manutenção da sua fé. Quantas vezes Davi buscava manter a sua fé viva e vibrante no meio de toda a turbulência? Ao pedir que Deus vivificasse a sua vida, ele estava demonstrando sempre um desejo contínuo. Eu quero crescer, eu quero uma relação mais profunda com o Senhor. Essa busca de orientação e sabedoria, principalmente nos momentos de incerteza e decisão, Davi pedia a Deus: vivifica minha vida, para que eu possa receber a orientação divina, eu possa ouvir a tua voz. E principalmente era um alerta para que ele fosse mais sensível à voz de Deus. Era a forma como ele enfrentava os seus desafios. E olha que ele tinha muitos. Então, clamar a Deus para vivificar a sua vida, ele estava buscando força. Ele estava buscando encorajamento espiritual para enfrentar esses desafios com fé e com confiança. Eu não sei você,
mas essa deve ser a nossa oração diária, constante, a nossa lembrança: Senhor, vivifica o nosso coração. Ele também tinha essa oração como uma expressão da sua alegria e da sua gratidão a Deus. Ele sabia que a verdadeira alegria e a paz, ela vinha de um coração renovado e cheio da presença de Deus. Os salmos de Davi são ricos em pedidos de vivificação e mostram então a sua devoção e o seu amor profundo por Deus. Ele sabia que Deus era fonte de vida para ele. Eles servem esses textos como um exemplo e uma inspiração para todos nós que buscamos uma vida espiritual mais plena e mais renovada. Nós temos vários salmos, e aqui vou dar alguns exemplos. O Salmo 119, 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui ele estava em profunda depressão, desânimo, e ele pediu ao Senhor, o Deus dos céus, que dá vida, que vivificasse o seu coração. O Salmo 119 também, versículo 37, ele fala: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O versículo 40 diz: eis que tenho desejado os teus preceitos, por isso vivifica-me na tua justiça. O Salmo 50, o versículo 50 diz: isto é a minha consolação, meu Senhor, a minha consolação na aflição, porque a tua palavra é que me vivifica. O 88 diz: vivifica-me segundo a tua benignidade, para que eu guarde o testemunho da tua boca. O 107 é: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O 149 diz: ouve a minha voz segundo a tua benignidade, ó Senhor, segundo o teu juízo. Advoga a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. São muitas, Senhor, as tuas misericórdias, por isso vivifica-me. Considera como amo os teus preceitos e vivifica-me, Senhor, segundo a tua benignidade. Esses versículos do Salmo 119, um salmo de oração, um pedido de vivificação. Esses versículos mostram o desejo de Davi por uma renovação espiritual e a sua dependência contínua da graça e da misericórdia de Deus. Vivifica-me. Davi faz desses salmos uma súplica para que Deus renove, restaure e reavive a sua vida espiritual. Essa renovação no seu espírito, essa força no meio do desânimo e da aflição. Forças para a coragem que ele precisava para enfrentar os seus inimigos. O pedido era frequente. E sempre havia um pedido de perdão, um pedido de purificação, onde Davi reconhecia seus pecados e ele estava sempre mergulhado nas misericórdias e na graça de Deus. A vivificação também era uma busca por essa orientação divina, por uma vida de sabedoria e discernimento, para que ele pudesse ter uma vida que agradasse a Deus. A manutenção desta alegria, mesmo em meio às dificuldades, a maior alegria no meio da tristeza é a presença de Deus. Era também esse pedido de consagração, de santificação, vivendo uma vida que fosse o reflexo da santidade de Deus. Em essência, vivifica-me é um clamor por uma experiência profunda e contínua da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Davi, ele reconhece que somente através dessa vivificação ele poderia viver verdadeiramente de acordo com os propósitos divinos. E você, pode orar essa oração sincera e poderosa, clamando por renovação espiritual e pela presença vivificadora de Deus em sua vida? Esta frase, vivifica-nos, Senhor, pode ser um pedido coletivo, individual,
para que o Senhor traga um avivamento espiritual sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. E isso pode nos encher de força, alegria e de esperança. Senhor Deus, nós reconhecemos a nossa necessidade de Ti em todos os aspectos da nossa vida. Por isso nós pedimos que vivifiques com Teu Espírito a nossa vida. Renove as nossas forças para essa semana. Reaviva a nossa fé, Senhor. Traz a nossa vida, traz vida ao nosso espírito e ajuda-nos a caminhar e buscar a Tua face e viver conforme a Tua vontade. Vivifica-nos, Senhor, para que possamos ser instrumento do Teu amor e da Tua graça nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e ore como Davi. Vivifica, Senhor, meu espírito, a minha alma, meus olhos, meus ouvidos e também o meu coração. Deus te abençoe e até amanhã com os nossos devocionais matinais. Aviva-nos, Senhor.